Em nome de Jesus, amém. Semana passada eu falei sobre o Salmo 107 e ia continuar hoje, mas devido a algumas coisas, eu quero falar sobre a onda, não é, que está tomando o mundo, não é? Parece que o mundo descobriu a sua mortalidade, né? E o mundo que vive na negação disso está perturbado. E a única esperança é que as pessoas que realmente estão em Cristo tenham uma relação totalmente diferente com as coisas que assustam o mundo. É normal nós termos determinados temores, contanto que eles estejam dentro daquilo que eles devem estar. Há muitas coisas que nós não devemos temer e há outras coisas que nós devíamos temer de maneira diferente que o mundo faz à nossa volta. Então, por exemplo, em Mateus 10, 28, 29, Jesus diz assim: não tenham medo dos que matam o corpo. Isso não parece muito natural para você dizer para as pessoas. Não tenham medo daquilo que pode matar vocês, o corpo de vocês. Aqui ele está falando de pessoas, mas pode ser qualquer coisa, não é? Afinal, todo mundo que está nesse mundo vai acabar sendo morto, ou por outro ser humano, ou por uma doença, não é? Ou por um acidente, ou por um vírus, ou por uma bactéria. Tudo isso é irrelevante. Ele diz: não tenha medo dos que podem matar o corpo, mas não podem matar a alma. Antes, tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por uma moedinha, contudo, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Então a gente vive num mundo em que há uma constante negação da morte. Há pouco tempo nós meditamos em João 14 e eu estava mencionando um livro do Ernest Becker, que é um antropólogo cultural, escritor, enfim, ganhou o prêmio Pulitzer em 1974, e o nome do livro é A Negação da Morte. Ele estava dizendo exatamente que o mundo ocidental faz tudo para não pensar na morte. E às vezes, quando a gente está em situações como a nossa, de alguma maneira, essa negação não pode ser tão forte quanto e isso mostra a realidade da tolice de você não olhar diariamente para a única coisa que é inexorável na vida de todos nós. E Ernest Becker diz que há um motivo para que haja uma negação da morte. Sociólogos, filósofos, psicólogos, o mundo da propaganda, do entretenimento, todo o mundo, não é, da nossa cultura tenta negar a morte. Eu lembro que eu estava mencionando que, vendo um documentário, um médico japonês disse que eles não costumam dizer exatamente o estado em que alguém está com câncer, porque como nas religiões orientais não há essa ideia de uma vida realmente após a morte. Você fica lá em conexão com a natureza e tal, mas você é a gota que voltou para o oceano, então você não é um ser pessoal, não é? Você começa a fazer parte do todo, mas a gente sabe que isso é deixar de existir. Então, ele diz que eles procuram dizer o mínimo para que as pessoas não pensem muito. Então, a gente vê que no Oriente e no Ocidente é a mesma coisa. Então, Ernest Becker, eu falei, ele disse que isso acontece nesse livro, A Negação da Morte, porque as pessoas modernas da nossa época, elas pensam que a coisa mais importante é escolha, ideia de opções, manter as opções em aberto, e o modo de vida ocidental é que ninguém tem o direito de dizer o que nós devemos vestir, o que nós devemos comer, como nós devemos viver, no que acreditar, no que ouvir, no que pensar, aonde ir e onde não ir, e a morte é a única coisa que não negocia nada conosco, não é? As pessoas ficam assustadas porque essa é a única situação
Ernest Becker diz que não há negociação. Você pode se proteger, você pode lavar sua mão, você pode tentar não respirar o ar contaminado, mas e daí? Não é? Quem pode ter certeza que um vírus, um acidente, enfim, um derrame, um ataque cardíaco, a morte não negocia nada com ninguém, a morte não oferece absolutamente nenhuma escolha. E essa é a razão porque a crença, ele diz, numa opção depois da morte, como nos filmes Ghost, né, dá uma certa esperança de que as pessoas vão poder continuar gerindo as suas próprias vidas, escolhas. Mas ele diz, todo mundo sabe que isso é ficção, então todo mundo fica apavorado diante da morte, prefere negar a morte, porque em todas as outras situações nós podemos, mudar de canal. A gente tem feito isso, em vez de pensar na morte, a gente vai de um entretenimento para outro entretenimento, ou se a gente se sente prejudicado, a gente apela para a justiça, mas com a morte não há nenhum apelo. E a pergunta, eu lembro que a gente fez quando estava meditando em João 14, era o que você está fazendo com a morte? Se nós loucamente nos preparamos para casar, mas nós não sabemos se vamos casar porque nós podemos morrer. Nós nos preparamos para a faculdade, mas não sabemos se vamos para a faculdade porque vamos morrer, podemos morrer. Nos preparamos para ter filhos, para nos aposentar, mas podemos morrer. O que Jesus diz em João 14 é que se você não pode olhar para a morte sem medo ou arrependimentos pelo que a morte supostamente tira, então você não conhece realmente o que é a vida, e você vive igual o mundo inteiro na negação da morte. Você vive negando a única coisa que é real, e você realmente acha que pode, de alguma maneira, não pensando muito na morte, alongar a vida. Então é por isso que Jesus disse, não caem 2 pardais não são comprados por 2 moedinhas. No entanto, eu digo que nenhum deles cai morto sem o consentimento do meu Pai. Ele está dizendo, está vendo? As pessoas acabam morrendo exatamente quando isso está determinado para elas. Então eu acho que nossos temores e o dos cristãos da nossa cultura estão muito parecidos com os temores da nossa cultura. E nós devemos ter outros medos, porque os medos revelam os nossos amores e a ordem dos medos, a ordem de importância. Jesus, quando diz não tema aqueles que podem matar o corpo, ele não está dizendo que ser morto ou ser assassinado é algo bom e que não gera determinado temor. Ele está dizendo, esse não é um temor que vocês deviam realmente colocar numa escala que faça qualquer coisa com a vida de vocês que gerem medo ou ansiedade, ou enfim, não possam viver. Então a gente está vivendo esses dias, esses últimos meses, essas últimas semanas, sobre as pessoas falando de um vírus e com medo do que pode acontecer, e eu quero falar sobre isso. Eu estava olhando os programas de televisão e jornais, e só falava a respeito da mesma coisa, e eu quero falar mais sobre um outro vírus que eu acho muito mais perigoso, não é? Mortal, que os pais deviam estar preocupados com os filhos, aqueles que conhecem Deus, e porque isso determina os nossos temores, determinam, na verdade, os valores reais da nossa alma. Nós podemos falar que achamos o inferno horrível e não sentir nenhum temor dele, porque, na verdade, para a maioria das pessoas, e entre elas muitos cristãos, o inferno não é real. Ela fala sobre o inferno, mas ela não acha real. A ideia de que, por exemplo, alguém que eu amo vai para o inferno causa muito menos
problema no coração da pessoa do que se aquela pessoa vai morrer de alguma coisa. Porque ele vê uma coisa como real e a outra coisa não tão real. E esse vírus, ele contaminou totalmente o Ocidente, a igreja, mas você não vê as pessoas com medo. E a morte que ele causa é infinitamente pior do que qualquer outro. E quando eu estava vendo, então, essas reportagens sobre o coronavírus, eu lembrei de um livro que eu li em 2001. Não é? Ele foi lançado em 2001, eu li ele um pouco depois, não é? 2002 ou 2003, e o nome do livro é Afluenza. Afluenza é uma palavra que eu achei bacana, que um sociólogo inteligente criou ao misturar duas palavras diferentes. Nós sabemos que o vírus da gripe, não é? O influenza, é um vírus que mata pessoas, milhares de pessoas, ano após ano, e às vezes sofre determinadas mutações, como na gripe espanhola, que matou milhões, nada parecido aconteceu de novo, como aconteceu no início do século passado, em que milhões de pessoas morreram por causa da gripe espanhola, e é o vírus influenza, né? E ele juntou então a palavra influenza do vírus, ou da gripe, que é uma infecção aguda do sistema respiratório, com um elevado grau de transmissão, ou seja, facilmente transmitido, como é o coronavírus também. E ele pegou a palavra para riqueza, para abundância, para desperdício, ou, na verdade, para concentração, que afluência, e ele juntou isso, não é? E ele disse que existe uma gripe no Ocidente, principalmente, uma gripe, uma doença que é altamente contagiosa e potencialmente fatal. E quando você junta essas duas coisas, você obtém o afluenza, que é como ele chamou esse vírus, e que se tornou um nome já agora usado para esse problema fatal, que é uma palavra útil para descrever o problema gerado por uma rica cultura de consumo, e que tem uma fome sem fim de coisas, de precisar de mais coisas, de tal maneira que fez a geração e a cultura mais rica do mundo, da história do mundo, ser totalmente infeliz, ansiosa, e sempre querer mais. E o livro Afluenza, a epidemia que tudo consome, né, de John Grahl, David Wan e Thomas Naylor, não são de pessoas cristãs, são só de um cientista ambiental, um economista e um sociólogo, que estão só olhando para como a sociedade funciona. Então eles estão vendo como o desejo por mais e achar que ter mais vai trazer satisfação, faz as pessoas trabalharem mais e cada vez estarem mais insatisfeitas, trabalharem mais, tentarem ganhar mais dinheiro e estarem mais ansiosas. E então eles dizem que é uma doença deliberadamente disseminada, e o livro consiste em 3 partes: sintomas, origens e tratamento. Então, a afluenza, o vírus, ele diz que, diferente do que está todo mundo tentando de alguma maneira conter a disseminação do coronavírus, esse vírus, o afluenza, todo mundo, governo, empresas, famílias, todo mundo tenta disseminar o vírus. Em vez de os pais estarem preocupados com seus filhos, com esse vírus, os pais vivem de uma maneira que
faz tudo para que cada vez mais os filhos sejam contaminados pelo vírus. E todo mundo trabalha de alguma maneira na sociedade para disseminar o vírus. Ele diz que a afluência, ele descreve, é uma condição dolorosa, contagiosa e socialmente transmitida de sobrecarga, dívida, ansiedade e desperdício resultantes da busca obstinada por mais e por mais. Então o livro foi considerado um dos melhores livros de não ficção da última final do século passado, início desse século, e ficou na Amazon como um dos livros mais citados nos últimos 10 anos. Então a influenza é essa gripe e é a doença da insatisfação. É a doença que é exatamente o oposto daquilo que o apóstolo Paulo disse, que eu aprendi a estar satisfeito. Então, a influenza, o vírus, ele provoca exatamente a doença que é oposta disso. Nada é suficiente. Nada é suficiente. É a mentalidade que diz que obter mais dinheiro e mais posse é o objetivo final da vida. Que nós criamos filhos para eles terem mais do que nós tínhamos. E eles vão criar filhos para terem mais do que eles tinham. E isso é contagioso, causa depressão, ansiedade, trabalho excessivo, morte, desespero, e contamina a sociedade inteira, e quase todos os horrores estão de alguma maneira ligados a isso. Então, a gripe é a doença da insatisfação que leva à ganância, em que nada é suficiente. A mentalidade, ele diz, materialista, que diz que obter mais dinheiros e posses é o objetivo final da vida, e infectou a todos nós. Por quê? Porque ninguém se protegeu, não é? Ao contrário do coronavírus, que as pessoas falam dia e noite quase nisso, todos com medo de serem contaminados, ninguém se protegeu, nenhum governo tentou levar as pessoas para um lugar onde elas não fossem contaminadas, ou um ambiente melhor, ou essa coisa, lava a mão, faz isso, faz aquilo outro, vamos evitar a contaminação. Ninguém se protegeu, como está sendo falado com coronavírus. Agora, qual é o único remédio? Qual a única forma? Cristãos contaminados com esse vírus vão viver? Vão sobreviver? Se nós pegarmos o maior especialista nisso e fizermos uma entrevista com ele essa noite, ele vai dizer que todos nós devemos ter muito mais medo do influenza do que do Covid-19, que ele vai nos matar. Mas como nós vimos lá em Mateus, ele diz, não tema aquele que pode matar só o seu corpo. O que Jesus vai dizer, e que esse sociólogo não cristão pôde captar melhor do que grande parte dos cristãos dos nossos dias, é que esse vírus vai matar as pessoas para sempre. Não é? Então, é interessante notar que, quando a gente olha para a palavra de Deus, Mateus, Marcos, Lucas, há na palavra de Deus 38 parábolas de Jesus. 38 histórias que Jesus contou para mostrar algo essencial e para deixar claro para nós. 38. Dessas 38, 16 são sobre dinheiro. 16 de 38. Disparado, é um assunto que Jesus mais tratou em suas parábolas. Posses, o uso de suas posses, seu relacionamento com o dinheiro, seu relacionamento com suas posses, seu relacionamento com os bens. Então, eu quero olhar uma dessas 16 parábolas das 38. Quer dizer, quase a metade das parábolas é a respeito do mesmo assunto. E Jesus, isso é incrível, ele viveu numa época, num mundo que não era como o nosso, não era baseado no consumismo, não era um mundo capitalista. E eles viviam de uma maneira que hoje nós acharíamos totalmente desconfortável, e a sociedade não vivia em torno, contaminada dessa forma pelo influenza. Mesmo assim, a maior parte das parábolas, 16, é sobre esse assunto. Então Jesus, é óbvio, nunca condenou que nós possuímos as nossas posses por si só, mas ele sabe
com que facilidade nossos corações podem desejar e se relacionar com o dinheiro como se ele fosse um Deus. Ele vai poder me dar paz, satisfação, garantir o meu futuro, me dar tranquilidade, ou seja, coisas que só Deus pode dar. Então Jesus sabe e Ele quer que a gente entenda que um dos maiores obstáculos, se não maior, da sua vida espiritual é a sua relação com o dinheiro. É a minha relação com o dinheiro. É muito mais mortal do que o coronavírus, o afluenza, o vírus que eles determinaram assim. Então a vida espiritual e o crescimento espiritual está totalmente ligado a isso. E a gente sabe que nem o que está sendo pregado essa noite, provavelmente no coração da maioria das pessoas que vão ouvir, vai ter efeito nenhum. E a razão disso é por causa do dinheiro. Jesus disse que o solo cheio de espinhos, por exemplo, diz assim em Mateus 13, 20 e 22, o que foi semeado entre pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração. E quando vem a aflição, a angústia e a perseguição, logo se ofende. Ou seja, por que eu estou sofrendo tanto? E então, ele está falando que todas as pessoas que ouvem a verdade, mas no dia mal não conseguem se deleitar na verdade, não tinham um coração para a verdade. Mas a outra coisa que ele coloca e que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados desta vida e a sedução do dinheiro sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Então Jesus disse que uma das coisas que sufoca a verdade no coração de muitas pessoas que recebem de maneira superficial a palavra de Deus, é o sofrimento, dor, doença, perseguição, morte. E a outra coisa é os cuidados da vida e o desejo de ganhar dinheiro e a relação com o dinheiro de uma maneira que é óbvio que se espera dele aquilo que só Deus pode dar. Então em Lucas 12, Jesus está ensinando uma multidão de milhares de pessoas. Então imagina, é um dos momentos mais incríveis da história. As pessoas estão, milhares de pessoas ouvindo Jesus falar, ensinar. E enquanto ele ensinava, um homem levantou a mão assim, um homem quis falar com ele, que interrompeu. Era como se alguém interrompesse agora aqui o que a gente está falando. Ele interrompeu, levantou a mão, ele queria falar, e Jesus então deixou ele falar. E ele disse assim no versículo 12: Mestre, diga ao meu irmão para dividir comigo a herança. O pai dele tinha morrido, tinha deixado uma herança, e o irmão dele tinha ficado com a herança, não tinha dividido com ele. Disse assim: e disse-lhe um da multidão: Mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse: Homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? E disse-lhes: Acautelai-vos e guardai-vos do amor ao dinheiro, porque a vida de qualquer não consiste na abundância dos bens que possui. E propôs-lhe uma parábola dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância, e arrazoava ele entre si, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isso, derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Férias, aposentadoria, né? Assim, cheio de dinheiro. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? E aí ele encerra a parábola, uma das 16, a respeito disso, dizendo: assim é aquele que junta tesouros para si, mas não é rico para com Deus. Então há esse intercâmbio entre Jesus e esse homem, e você vê que Jesus não é uma poliana, que sempre que alguém traz o problema para ele, ele olhava para o problema simplesmente querendo fazer com que aquela pessoa se sentisse melhor, ou ouvisse algo que ela achasse consolador. Então, embora Jesus seja perfeitamente justo e perfeitamente
empático, ele sempre tocava nos assuntos de quem trazia seus problemas para ele de uma maneira em que aquela pessoa às vezes não tinha visto. Ele não diz: seu irmão não te deu a sua parte do seu dinheiro, não deu a parte da sua herança, malvado, o seu irmão é mau, o seu irmão ama o dinheiro, o seu irmão é uma pessoa horrorosa, realmente você está certo, venha cá, não compartilhou a herança com você. E ele não fala assim: onde é que está o seu irmão? Vou falar com ele, vou chamar ele, vou falar para ele: reparta com o seu irmão a sua herança, não seja assim. Jesus respondeu assim: por que você veio a mim com esse assunto? Quem me pôs como juiz entre vocês? Por que você saiu de casa hoje para me procurar, para achar que realmente eu ia procurar o seu irmão para te dar o seu dinheiro? Ou seja, não é que Jesus não ame aquele homem, ele ama. Ele simplesmente se recusa a se tornar um árbitro nessa disputa por dinheiro, nessa guerra por dinheiro, porque Jesus vê o verdadeiro problema. Jesus vê o verdadeiro problema que aquele homem não estava vendo e que hoje a gente não está vendo, e que infelizmente grande parte da igreja também não está vendo, sabe? É o vírus. É o que os sociólogos escreveram lá, o afluenza, a epidemia que tudo consome, não é? Que é o que caracteriza a nossa cultura. A gente não vê o vírus, não é? A gente vê os efeitos. E Jesus se recusa a se tornar um árbitro disso. Jesus vê o problema, ele vê o verdadeiro perigo para a alma daquele homem. A sua alma está em perigo. A sua alma está em grande perigo, mas não é porque seu irmão não está te dando dinheiro. Você veio aqui hoje achando que você está com um grande problema de dinheiro, você está com um grande problema financeiro, e eu acho que você realmente está com um grande problema com dinheiro, um grande problema financeiro. Então o homem estava indo a Jesus com um problema de dinheiro, e sua definição de um problema de dinheiro é que ele não tinha dinheiro suficiente. E ele não tinha dinheiro suficiente porque o irmão dele não dividiu os bens com ele. Então ele tinha um problema financeiro. E o problema financeiro dele era que ele não tinha o suficiente porque o irmão dele não deu o dinheiro que ele achava que precisava. Ele não estava recebendo o dinheiro que ele achava que devia receber. Ele estava recebendo menos do que ele achava que devia receber. O que é exatamente como nós. Quando as pessoas dizem assim: eu estou com um problema financeiro, você acha que é o que ela está dizendo? Eu estou com um problema com dinheiro. O que a pessoa está dizendo? Que ela não está com uma quantidade de dinheiro suficiente. Era o que o rapaz achava. Eu estou com um problema. E ele tinha um problema financeiro, ele tinha um problema com o dinheiro. O problema com o dinheiro dele é que ele não estava recebendo aquilo que ele achava. Ou seja, nós, naturalmente, a nossa cultura faz nós sermos como essa pessoa. Quando eu penso, eu tenho problema com dinheiro, nunca alguém que diz eu tenho problema com dinheiro está pensando igual Jesus nesse texto. Jesus está dizendo: essa pessoa tem um problema com dinheiro. Só que Jesus está vendo outro problema. Aquela pessoa que acha que tem um problema com dinheiro se parece não só com o nosso mundo, mas com grande parte da igreja. E ele acha que não tem dinheiro suficiente, então ele tem um problema financeiro, ele tem um problema com dinheiro. Então nós, sempre que pensamos em um problema de dinheiro, nós pensamos que nós precisamos de mais dinheiro. Mais dinheiro. Eu não teria o problema se eu tivesse mais dinheiro. E Jesus diz a todos nós: vocês têm um problema de dinheiro. Ele diz para aquele rapaz: você tem um problema de dinheiro, eu vou contar uma parábola. Você tem um problema, realmente. Você vê aqui hoje que você tem um problema de dinheiro, e você tem. E você tem um problema de dinheiro, mas aqui está o problema do dinheiro real. O dinheiro é muito importante para o teu coração. Ele te tirou de casa, ele te trouxe aqui. Você ouviu o que eu estava dizendo, mas você não podia pensar em outra coisa. O seu coração estava totalmente, como aqueles sociólogos definiram, totalmente dominado pelo vírus
afluenza. Então Deus quer que a gente veja, quando se trata de problemas financeiros, nossa maior preocupação devia ser evitar as armadilhas da cobiça. Jesus vira para a multidão e diz: olha, cuidado com toda espécie de cobiça. Jesus aproveita então essa oportunidade dessa pessoa que foi lá porque estava com um problema financeiro, e Jesus disse: tu está com um problema com dinheiro. Ele aproveita a oportunidade para nos ajudar a entender o trabalho enganoso da ganância em nossos corações. Agora, você vê nossa sociedade preocupada? Você vê os pais preocupados porque os filhos estão sendo criados numa atmosfera de um vírus, de querer mais dinheiro, mais coisas. E depois nós ficamos chocados quando nossos filhos não são satisfeitos, não têm paz, nem alegria, ou são ansiosos, ou têm que trabalhar demais, ou vão viver para tentar ganhar cada vez mais, para chegar à condição desse homem de dizer: come, bebe, folga. E Jesus aproveita essa oportunidade para ajudar a entender o trabalho enganoso da ganância, oferecendo 3 lições importantes. Isso é importante para nós vermos como nós costumamos nos preocupar muito com coisas que mostram que nossos corações estão desconectados com a eternidade, porque nós achamos que um vírus que pode matar as pessoas é a coisa mais terrível, mas nós não achamos que isso aqui é terrível. Mas o que Jesus vai dizer é que essa pessoa vai perder a sua alma, o que um homem não daria pela sua alma. Mas o problema é que para nós algumas coisas são reais e outras coisas não são. E isso não pode ser verdade se nós estamos em Cristo de verdade, não é? Então nós devemos entender o trabalho enganoso da ganância. Número 1, a ganância mente para nós, não é? Nos diz que o que mais importa na vida é a quantidade daquilo que a gente tem. Essa é a mentira essencial da ganância. A ganância diz que a qualidade da vida de uma pessoa é a medida do tamanho da sua conta bancária. Jesus diz: uma vida da pessoa não constitui pelos seus bens. Isso é quase que um absurdo para nós. Nós medimos a vida das pessoas pela quantidade dos seus bens, pelas roupas que elas usam, pelo carro que elas dirigem, o bairro que elas moram. Ou seja, nós falamos: essa pessoa venceu na vida. Sempre que as pessoas dizem isso, elas estão falando de dinheiro. Jesus diz: a vida de uma pessoa não é medida pela quantidade de bens que ela possui. A gente pode só fingir que acredita nisso, mas se o vírus afluenza está no nosso sistema, essa frase ela não tem nenhum sentido verdadeiro para nós. No versículo 15, Jesus nos adverte a não ser vítima dessa mentalidade. Ele diz: tome cuidado e fique atento a todo tipo de cobiça, pois a vida de alguém não consiste na abundância dos seus bens. A vida de uma pessoa não consiste, no Novo Testamento, a Bíblia nunca liga alguém abençoado a dinheiro. Nunca a Bíblia diz: esse homem era abençoado porque tinha isso, tem aquilo. No Novo Testamento isso não existe. Nunca uma pessoa abençoada é ligada a nenhuma coisa material. Todos os abençoados e toda a bênção no Novo Testamento, que finalmente chega com a revelação final de Cristo, não está ligada a nada que uma pessoa possui, nunca. E aí Jesus está dizendo exatamente a mesma coisa: pois a vida de alguém não consiste na abundância de seus bens. Então não acredite na mentira da ganância, porque se você acreditar, você vai passar pelo que realmente importa na vida. Você vai se preocupar. Número 2, a ganância nos cega. Esse é o pior problema dela. Nunca ninguém se acha na condição desse rapaz aqui. Está na cara que o rapaz estava dizendo o quê? Eu estou lutando contra uma injustiça. Eu não sou ganancioso, não é o dinheiro, é porque meu irmão ficou com a herança. É óbvio que nós temos maneiras de contar mentiras para nós mesmos. E é porque essa é uma das características, eu diria, do vírus afluenza. Ele nos cega as realidades espirituais. Jesus ilustra isso contando uma história de um homem rico. Jesus gostava de contar histórias para que nós guardamos melhor, não é? Quando histórias são vinculadas a verdades importantes. Por isso, quase sempre eu menciono livros, filmes, histórias, porque isso é uma maneira ótima dos nossos cérebros guardarem
o princípio que quer ser colocado em nossas mentes, nós acreditamos na mentira da ganância. É por isso que Jesus contou a parábola, por exemplo, do semeador. A pessoa recebe, a pessoa ama o que está recebendo aparentemente, mas o amor e aquilo que o dinheiro produz no coração do homem faz aquela pessoa nunca se parecer com Cristo, porque esse tipo de coração não é regenerado. Esse é o drama. Não é? Então é importante observar que Jesus não diz que ter dinheiro ou ser hábil em ganhar dinheiro está errado. Há pessoas que têm dinheiro e tem pessoas que têm mais habilidade. Muitos homens piedosos na Bíblia, como na história da igreja, têm sido assim grandes empreendedores, habilidosos. A questão é como usamos aquilo que chega às nossas mãos. Então, o problema do homem rico não é que ele é rico aqui, né, na história de Jesus. O problema dele é que ele é totalmente centrado em si mesmo. E ele acredita no dinheiro como todo mundo da nossa cultura acredita. Como a ideia de que tudo aquilo que nós precisamos, esse Deus pode dar. E você vê que Jesus, quando conta a parábola, parábola mostra como ele domina o que ele tem. Ele usa para ele mesmo, ele pensa em termos dele mesmo, ele pensa em termos do que ele conseguiu, ele confia na riqueza, ele acha que ele pode comer, beber, folgar, porque agora está tudo bem. Então você percebe como tudo que o homem pensa gira em torno dele mesmo. Ele tem uma síndrome, que é uma das síndromes do afluenza, que é o eu, meu, de tal maneira que o dinheiro tem essa relação. Mesmo quando eu dou o dinheiro, eu quero controlar. Se eu não puder controlar o que eu dei, então eu não gosto. Só que você vê que isso é o oposto de dar, não é? Se eu quero controlar algo depois que eu já dei, eu ainda acho que aquilo de alguma maneira é meu, porque isso é uma das características. Você vê que ele vai usar toda hora eu, meu. A gente vê no versículo 17, o tolo rico, ele diz: o que devo fazer? Pois não tenho onde guardar minhas colheitas. E então ele diz: eu farei isso, eu vou destruir meus celeiros e construir outros maiores, e ali eu guardarei todos os meus grãos e todos os meus bens. Ele é totalmente cego para as necessidades que não sejam centradas nele, não é? O dinheiro dele apenas para ele, para suprir para ele aquelas coisas que ele acha essencial para a vida, segurança, deleite do coração, suposta paz. Não há menção de outros, não há menção de Deus, não há menção das prioridades de Deus, não há menção de nenhum pensamento de por que Deus me deu essas coisas, qual o propósito de Deus. Eu, meu. Então, esse é um dos sintomas da afluenza, do vírus. É isso que a mentira da ganância faz. Ela nos cega para a necessidade e todas as outras prioridades, e nós pensamos no dinheiro como um Deus que satisfaz os meus desejos. Todos nós já ouvimos isso centenas de vezes, que ninguém no leito de morte jamais desejou ter passado mais tempo no trabalho. Que todo mundo no leito de morte pensa: eu podia ter passado mais tempo com os meus filhos, não é? Com as pessoas. A pessoa está lá desenganada pelo médico, sei lá, coronavírus, uma doença, e o cara pensa: eu podia ter passado mais tempo com a minha família, com meus filhos. Tem até a música dos Titãs, eu acho, né, Epitáfio: eu queria ter feito mais isso, olhado mais o pôr do sol. Mas por que as pessoas não fizeram? Elas estavam ganhando dinheiro, elas estavam trabalhando, elas estavam querendo mais. A gente concorda com isso, né? Você vê, faz até música, mas sempre que ouvimos isso, nós acenamos com a cabeça e dizemos: é verdade, isso aí está certo, passar mais tempo com nossos filhos, olhar mais o pôr do sol. Mas quantos de nós trabalham de uma maneira que condiz com essa verdade?
Quanto de nós usa o tempo que não é estudar para ganhar dinheiro, trabalhar para ganhar dinheiro, se aposentar para gastar dinheiro? Ou seja, você vê que é fácil concordar com a ideia, sim, que bonito, realmente, passar mais tempo com os filhos, passar mais tempo pensando não nessa loucura de mais, mas na prática, isso é desconhecido da nossa cultura. É por isso que aquele sociólogo, aquele cientista ambiental escreveu um livro, não é? Porque exatamente é isso que consome as pessoas com ansiedade e até a morte. Por isso que diz que é o vírus é a epidemia que consome tudo. Então, eu nunca conheci um adulto que recordasse sua infância. Eu nunca conheci que não falasse assim, eu desejaria que meu pai tivesse ficado mais comigo, que passasse mais tempo comigo. Eu nunca vi um adulto dizer, eu gostaria que meu pai tivesse trabalhado mais e ficado mais fora para me ter mais um brinquedo, para me ter mais uma coisa. Eu nunca vi um adulto falar isso, mas eu já vi um monte de adultos dizer que gostariam que os pais tivessem feito o oposto. Nós podemos ver a mentira da ganância muito mais facilmente quando está funcionando em outras pessoas, não é? Essas pessoas dizem, eu gostaria que meu pai tivesse me dado mais atenção, em vez de ficar o tempo todo tentando ganhar dinheiro e trabalhando cada vez mais, eu preferia que ele tivesse me dado mais atenção. Mas a pessoa que diz isso, ela está identificando esse problema no pai, no avô, mas ela está fazendo a mesma coisa. Esse é o problema da ganância, ela nos cega. Nós podemos ver isso facilmente fora de nós. Quando o vírus está funcionando, a afluência é o que o semeador diz. A pessoa não diz assim quando ouve um sermão, eu não vou obedecer esse sermão, esse sermão não é importante. Ele acha importante. O que Jesus diz é que aquela pessoa ele se alegra com aquilo, mas a semente ela é sufocada por aqueles espinhos, é algo mais sutil. A princípio ela concordava. Então talvez você possa ver isso claramente em seus pais, em seus parentes, em seus amigos, mas não em você. É o que aquele garoto fez. Certamente aquele rapaz dizia, o meu irmão é obcecado por dinheiro, o meu irmão é ganancioso, o meu irmão ficou com o dinheiro todo, o meu irmão não dirige o dinheiro comigo, o meu irmão tem um problema de ganância. Jesus está dizendo, você tem. Sabe por que você está sem paz? Sabe que você está perturbado? Sabe por que você acha que a tua vida ia ser muito diferente se você botasse a mão nessa parte do dinheiro? Porque você tem um problema com o dinheiro. Mas você vê, é óbvio que ele achava que o irmão, ele fala assim, fala para o meu irmão dividir o dinheiro comigo. Jesus diz, não, vou contar uma parábola para você. Você não está vendo o problema em você, você está vendo o problema no seu irmão. Mas a tua alma está em perigo. Você está em perigo. Então, quantas das decisões e ações que a nossa família toma não são baseadas na mentira da ganância? Obter mais coisas fará você uma pessoa melhor, vai fazer seus filhos mais felizes, vai fazer a sua família mais tranquila no futuro, vai fazer seus filhos ter um futuro melhor. São mentiras. Essas mentiras, elas continuam vindo. Como eu disse, esse é um vírus mais mortal do que todos os outros, mas há um monte de órgãos no mundo gastando muito dinheiro para alimentá-lo, em vez desse desespero para conter um vírus, que é o que se deve fazer. Esse que é muito mais mortal, ele é o oposto. Todos nós precisamos parar e fazer a pergunta, onde a ganância tem uma capacidade de me cegar? E estou deixando passar o que é realmente importante em prol de coisas fugazes? Será que eu posso dizer hoje com verdade, que aquilo que Jesus falou é verdade para mim, que a vida de um homem a vida não constitui pelos bens que uma pessoa possui, ou eu acho que minha vida vai ser melhor dependendo dos bens que eu possuir? Será que na prática o meu coração é exatamente o oposto do que Cristo disse? Eu acho que a minha vida depende das coisas que eu vou possuir. Eu vou ser uma pessoa melhor, mais feliz, mais plena, dependendo do que eu vou possuir ou não. Então, ponto número 3, a ganância finalmente nos destrói. Eu li antes, Jesus dizendo, temam aquilo que não mata só o corpo,
Nós devemos cuidar zelosamente dos nossos corpos, mas por fim nós sabemos que vamos morrer. É um vírus ou outro, uma doença ou outra, mas Jesus diz: vocês não deviam ter medo daquelas coisas que matam o corpo de vocês. Você vê que o ponto 3 aqui é que pode ser tentador pensar que a pior consequência da ganância, ou seja, de confiar no dinheiro para coisas que só Deus pode dar, é você se enrolar financeiramente, ou um pouco de ansiedade, satisfação. Outros pecados podem trazer consequências mais terríveis. Esse pode me deixar mais ansioso, mas pelo menos eu posso de repente ficar com alguns brinquedos legais, não é? Apesar desses efeitos negativos. Mas é pior que isso. A Bíblia diz assim: a ganância não leva apenas ao arrependimento nessa vida, ela termina com a perda da vida para sempre. Nós costumamos não ver as coisas assim, mas é a isso que Jesus levou aquele rapaz. A ganância opera no pressuposto de que tudo que importa nesse mundo são as coisas que eu possuir e que elas podem dar. Mas na história que Jesus conta, ele nos mostra que isso não é verdade. Ele nos dá um vislumbre do que vem depois da morte. Ele diz: como nós nos relacionamos com o dinheiro vai determinar a sua vida depois da morte, não agora. O que o coronavírus pode fazer não determina a minha vida depois da morte, pelo contrário. Mas Jesus está dizendo: esse que os sociólogos chamaram desse vírus que está consumindo a nossa sociedade, e você já viu alguns cristãos preocupados com isso, como estão com o coronavírus? Ele nos dá um vislumbre do que vem depois da morte. Ele diz: olha, esse problema não acaba com a morte, ele começa, ele se torna maior, não é? Então, ele é muito pior do que o coronavírus, que ele diz pode matar o corpo de vocês. Mas isso que eu estou dizendo, ele não vai matar o corpo de vocês. Não pensem que alguém que se relaciona assim com o dinheiro está salvo. É isso que Jesus está dizendo. O homem rico da parábola tinha um plano perfeito, como nós sempre achamos que temos. Ele iria terminar sua vida sendo rico, gordo e feliz. Ele diz: come, bebe, folga, porque tens guardado para muitos anos, agora não vou precisar mais trabalhar, eu vou só gastar, viajar, porque eu ganhei a fortuna, eu sou agora milionário, né? Mas então Deus exigiu a sua alma. Esse é o tipo de coração, Jesus está dizendo, que não pode se deleitar em mim. Ou você se deleita nisso, ou em mim. Ou eu sou a fonte da sua satisfação, da sua paz, da sua segurança, ou o dinheiro. Você não pode em outro lugar. Como eu disse, Jesus fala mais sobre isso do que qualquer outro assunto. Ele diz: ninguém pode servir a Deus e ao dinheiro. Eu sei que quando as pessoas ouvem Jesus dizer isso, elas pensam: eu posso. Mas Jesus está dizendo: você não pode. Porque se você confiar no dinheiro, não está confiando em mim. Se você está tranquilo para o dia de amanhã por causa do dinheiro, você não está confiando em mim. Você não pode confiar nas duas coisas. E você não pode servir as duas coisas. Você não pode servir a dois deuses, a dois senhores. Então o rico pensou que ia terminar rico, gordo e feliz. E esse é o tipo de coração que não se deleita em Cristo e que nenhum sermão transforma de verdade. Ainda que a pessoa ouça com certa alegria, é aquele solo que nunca dá fruto, ou seja, nunca faz você mais parecido com Cristo. Então, em um instante, tudo o que ele reuniu foi inútil. Pior de tudo, Deus chama ele de tolo. Tolo. Na Bíblia, o título tolo é dado sempre aos que vivem suas vidas sem uma referência final em Deus. Então você vai ver isso um monte de vezes na Bíblia. Por exemplo, no Salmo 53:1 diz: disse o tolo do seu coração, não a Deus. Mas é óbvio que nós sabemos que quando Davi escreve 2 salmos dizendo isso, não existia ateísmo em Israel. Isso é coisa nova. Na verdade, não existia sociedades ateístas. O que ele está dizendo é que o tolo é uma pessoa que vive sem que Deus seja a referência final da sua vida. Ele faz escolhas não pensando
em Deus como central. Isso no Salmo 53:1, diz o tolo no seu coração, não a Deus. No Salmo 14, 1 e 3, é uma das passagens mais importantes da Bíblia, já que Paulo pegou ela e colocou em Romanos como a denúncia final sobre toda a humanidade. Ela um texto que tem relação direta com isso. Diz assim: diz o tolo em seu coração, não a Deus. Corromperam-se e cometeram atos detestáveis, não há ninguém que faça o bem. O Senhor olha dos céus para os filhos dos homens, para ver se há alguém que tenha entendimento, alguém que busque a Deus. Todos se desviaram e igualmente se corromperam, não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Ou então, você vê a tolice na Bíblia. O tolo sempre está ligado a uma vida que confiou em coisas que não era Deus, como Deus. Paulo, quando faz sua denúncia final, por exemplo, em Romanos 1, 21 e 23, diz: porque tendo conhecido Deus, não glorificaram como Deus, não deram peso final, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, tolos, e os seus corações insensatos obscureceram, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e tornaram a glória de Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Enfim, na Bíblia, o título tolo é dado aos que vivem suas vidas sem referência a Deus, que têm a sua paz, o seu conforto, o seu plano de vida, as suas ideias, em que todas essas coisas centrais não estão apoiadas em Deus. E aos que não temem as consequências disso de verdade, não é? Por quê? Porque a pessoa pode dizer que acha sério a perdição eterna, mas ela pode se desesperar, um pai e uma mãe, por exemplo, porque um filho está com coronavírus, mas se ele tiver perdido eternamente, as pessoas não estão. Por quê? Por que alguém que fica extremamente preocupado e quase desesperado porque um filho está com uma doença mortal, consegue viver anos em paz vendo o filho viver uma vida que está levando ele para a condenação eterna? Porque é óbvio que esses pais conseguem ver a doença como algo real, mas a condenação eterna como algo não tão real assim. Não é possível que eu pensar que os próximos meses da vida do meu filho vão ser uma coisa terrível, isso me desesperar, e eu dizer que eu tenho uma percepção perfeita de que a eternidade inteira dele vai ser horrível, e eu acho normal, isso não me importa muito. É óbvio que, não é que não importe, é óbvio que não é muito real para mim, não é? Então, o homem rico, ele não disse não a Deus, ele simplesmente descansava, confiava no que ele tinha. Era o que o Israel fazia. Israel confiava em carros, em cavalos, confiava em alianças com quem tinha dinheiro, exército, mas não confiava em Deus. O que Deus vai falar sobre sua vida quando eu morrer? O que Deus vai falar sobre Josemar quando eu morrer? O que vai falar sobre você quando você morrer? O rico tolo viveu por dinheiro e ignorou a Deus, não é? Já Lázaro, por exemplo, em outra parábola, que é com outro rico, não tinha nada no mundo, mas ele não era tolo, não é? Então ele ignorou a Deus, ignorou os outros, viveu para si mesmo. O dinheiro era um Deus, dizia totalmente a respeito a ele mesmo. O dinheiro dele não dizia respeito a Deus, porque a própria vida dele não dizia respeito a Deus. Ele preparou a sua aposentadoria definitiva e conseguiu, mas deixou de se preparar para a eternidade. Não era muito real para ele, e essa é a tragédia, né? E apenas a morte abre seus olhos para a mentira e a cegueira provocada pela ganância. Só duas coisas abrem: ou a regeneração ou a morte, mas nada abre. Um sermão não abre, porque você vê que o que Jesus disse é que qualquer sermão que caia num coração assim, os espinhos sufocam, não é? Só a regeneração, e aí sim a palavra, ou a morte, mas é tarde demais para arrependimentos, não é? O tolo rico ganhou o mundo inteiro e perdeu a alma. É por isso que Jesus chama ele de tolo. Jesus encerra então a parábola, tudo porque o rapaz interrompeu Jesus
para dizer que o irmão dividisse o dinheiro com ele, não é? Jesus encerra o seu ensinamento com as palavras assim: assim é quem deposita tesouros para si, mas não é rico para com Deus. Versículo 21. Quando entendemos as eternas consequências da ganância, não é de admirar que Jesus nos tenha colocado 16 parábolas sobre isso em 38. Porque Jesus está dizendo que gente assim está perdida eternamente. Esse rapaz, como ricos, são judeus, são como nós, conhecem a Bíblia, conheciam o Velho Testamento. Então, quanto vale a pena morrer e o mundo olha para a sua vida e diz: olha, que sucesso, olha para os celeiros dele. Imagina no enterro daquele homem: olha os celeiros que ele juntou, esse cara foi um cara incrível, olha para os grãos, olha tudo que ele reuniu para si mesmo. Se o mundo diz isso e Deus olha para nós e diz: tolo, você é um tolo. É o que Jesus disse, é o que Deus disse para aquele homem: tolo, esta noite vão pedir a sua alma. Muitas pessoas que estão com medo do coronavírus vão morrer do coração antes, vão morrer de qualquer outra coisa. Então, como nos protegemos contra a ganância? Existem apenas, pelo menos 4 maneiras pelas quais nós devemos fazer isso, ficarmos vigilantes, mas nós vamos ver qual é a coisa final. Você vê, na verdade, você não vê as pessoas correndo para lá e para cá, os cristãos correndo para lá e para cá, com preocupação, a ganância, o vírus, a influenza, como as pessoas estão todas preocupadas com o coronavírus, todos se mobilizando, o mundo inteiro, governos, todos desesperados. Deus ia dizer para nós: olha, é um problema o vírus, mas não é o maior problema que vocês têm. Os medos de vocês estão totalmente desconectados com a realidade. É o que ele disse para aquelas pessoas, quando ele estava dizendo sobre o perigo de elas morrerem de determinada maneira: não temam o que pode matar o corpo de vocês, vocês estão muito nervosos com as coisas erradas. Então nós devemos reconhecer primeiro nossa vulnerabilidade. Eu acho que o que está acontecendo é importante. Quando você vê a vulnerabilidade da vida humana, você está num lugar melhor, né? E as pessoas, talvez, esses dias, estão tendo um contato com a vulnerabilidade. Qual o problema, por exemplo, com o vírus influenza? É que as pessoas não acham que são vulneráveis. Elas não estão preocupadas, elas não estão com medo, elas não estão assustadas. Então, número 1, nós precisamos reconhecer nossa vulnerabilidade única. Nós vivemos numa zona vermelha de pandemia do influenza, desse vírus que consome tudo, de ter mais insatisfação, mais ansiedade, mais depressão, porque eu preciso de mais e mais, e a vida simplesmente parece não conseguir me dar tudo, apesar de eu me esforçar ao máximo. E nós temos que ter cuidados agora, porque estamos vivendo numa zona vermelha de pandemia do coronavírus. As pessoas falam sobre todos os cuidados que devemos ter e o que devemos evitar, mas Jesus diz para nós o tempo todo o que devemos evitar, os cuidados que devemos ter. Você vê as pessoas se mobilizando, ouvindo Jesus com a mesma seriedade que ouvem um especialista em viroses falar sobre como temos que agir a respeito disso. Você vê os cristãos ouvindo Jesus com a mesma seriedade que eles ouvem os cuidados que eles devem ter. Agora as pessoas estão, porque acham que vão morrer, estão dispostas a perder dinheiro, a fechar coisas, a ter estádios vazios, cinemas fechados, não é? Elas estão dispostas a mudar hábitos, mas você vê isso, não é? Então, nesse livro, A Influenza, de John DeGraff e Thomas Naylor, eles falam também sobre isso, sobre como o mundo está completamente adormecido, entorpecido. E os autores observam que em 1986 havia mais escolas secundárias do que shopping centers na América do Norte.
apenas 20 anos depois, existiam 2 vezes mais shoppings do que escolas secundárias na América do Norte. O livro, é óbvio, está baseado mais no país deles. E ele diz assim: gastamos mais em sapatos, joias e relógios do que no ensino superior agora na América do Norte. Nós gastamos mais dinheiro em diversão, roupa, do que com o ensino superior, por exemplo. Quando você pensa em quanto custa o ensino superior, e você sempre está pensando, você disse que é muito caro, ou qualquer outra coisa na vida que você vai dar, você vai fazer, em como o seu dinheiro vai, por exemplo, está relacionado ao reino de Deus, você sempre vê isso em termos de quantos relógios você podia comprar, quantas roupas, quantos bens, quantos prazeres, quanto disso eu vou ter que perder para que essa outra coisa seja atendida. Então, nós simplesmente não conseguimos o suficiente. Então, os americanos têm hoje 2 bilhões de cartões de crédito, mas é só quase 400 milhões de pessoas que possuem essa quantidade enorme de cartão de crédito, e carregando em dívidas 2 trilhões de dólares em dívidas só nisso, só em cartões de crédito, fora as hipotecas. Ou seja, o país mais rico do mundo, as pessoas estão endividadas. As pessoas claramente gastam mais dinheiro do que elas possuem. E ele diz: qual o resultado que a gente acha disso? A gente tem 2 bilhões de cartões de crédito, 2 trilhões de dólares de dívida. O que a gente acha? Que a gente tem que trabalhar mais para ganhar mais, para conseguir. A gente nunca pensa que a gente está gastando excessivamente. Em vez de a gente pensar que aquilo é excessivo, nós pensamos que a gente precisamos trabalhar mais, ganhar mais, para poder continuar. Ele diz, o livro diz que se você mora na Califórnia, você enfrenta a realidade dos terremotos, não é? Ele mora na Califórnia. Ele diz: você não finge que não tem terremoto na Califórnia, você se prepara. Você prepara a sua vida, porque pode acontecer um terremoto. Você se prepara. Ele diz: se você planeja a sua vida contando que vai ter terremoto, porque na Califórnia tem terremoto, e que seria tolo, você seria um tolo, seria aquilo que Jesus disse se você morasse na Califórnia e pensasse que não vai ter terremoto, vai ter terremoto. E ele diz: se você mora no sul da Flórida, então você está sempre preparado para todo ano, porque vai ter um furacão. Vai ter, é tolice você não se preparar, não ter um abrigo, não ter um refúgio. Você sabe, você não fica pensando: não vou fazer nada, tomara que não tenha furacão. Ele diz, o autor do livro, você não faz isso. Você sabe, vai ter furacão. E ele diz que se você mora na Alameda dos Tornados, que são os estados de Oklahoma, Kansas, Arkansas, Iowa, Missouri e nordeste do Texas, leste do Colorado, você vê que eles sabem exatamente a Alameda em que os tornados passam, norte da Louisiana, centro-sul de Minnesota e Dakota do Sul, noroeste do Mississippi, e dá a lista da Alameda, do corredor de tornados. Ele diz: se você mora nesses lugares, todo ano você se prepara para os tornados, você se prepara. Ignorar eles é alguém te chamar tolo, você é um tolo, vai ter tornado. Se você agir como se eles não fosse a ver, você é um tolo. Então, ele diz: ignorar terremoto, furacão e tornado é totalmente tolice. Do mesmo modo, Jesus está dizendo para nós, como você é um cristão no século 21, numa cultura completamente engolida por esse Deus, e você não faz nada. Era como se tivesse, não o que está acontecendo agora, mas um vírus com uma letalidade, sei lá, de 50%, 60%, e ainda assim você dissesse: não é nada, eu não importo. Então nós temos que enfrentar o grande perigo espiritual dessa realidade que Jesus diz: a tua alma depende disso. E nós sabemos que o ar que nós respiramos, até esses
sociólogo, cientista ambiental, incrédulo. Eles dizem: esse é o ar que nós respiramos, nós estamos com 2 trilhões de dívidas, mas nós só pensamos que temos que trabalhar mais para conseguir continuar no mesmo ritmo. E é óbvio que, pelas palavras de Jesus nessa parábola, em outras passagens do Novo Testamento, esse é o maior problema espiritual da vida do homem. No primeiro século, na época que Jesus viveu, numa época em que, é óbvio, ninguém achava que aquilo que a gente chama de necessidade é uma necessidade. Essas pessoas viviam perto do que nós vivemos hoje. A gente ia dizer que aquela vida era uma vida horrorosa que eles viviam. Jesus está dizendo: o maior problema de vocês aqui no primeiro século é a ganância. Imagine se Jesus tivesse vindo na nossa época. Se naquela época 38 parábolas, 16 foi sobre dinheiro, num sistema não capitalista, que não vivia em torno do consumo sem fim. Imagine quantas parábolas Jesus contaria a respeito disso nos nossos dias. Se esse foi o tema de 16, de 38 parábolas, quantas parábolas dominariam isso? Se Jesus proferiu esses avisos insistentes, dizendo que um solo, um coração assim, é um solo onde a palavra de Deus nunca cresce, num mundo onde, como eu disse, não era em torno do consumo, não era uma sociedade capitalista, não existia nem a definição de adolescência, não existia as leis do trabalho, não existia quase nada do que nós temos hoje. Mas Jesus proferiu esse aviso solene a homens e mulheres judeus do primeiro século, muitos dos quais viviam o dia a dia só com o que era básico para se viver. Aquela multidão que estava ouvindo era uma multidão assim, não é? E é bem revelador. Eu vejo na internet hoje em dia as pessoas reclamando, cristãos, né, as pessoas reclamando de contribuição à igreja, e elas estão fazendo isso com celulares que custam R$2.000, R$4.000, R$10.000. Elas estão usando um plano de dados. Todas essas coisas são totalmente não essenciais à vida. Então a pessoa está usando um celular de R$8.000 com um plano de dados que ela teve que pagar para dizer que ela tem dificuldades de contribuir, que ela acha errado. Por que ela tem que contribuir? Isso é a cara da nossa cultura. Você usar coisas caríssimas para dizer para Deus que os meus celeiros, os meus negócios, as minhas coisas, não é? Isso é patético, isso acontece o tempo todo. É bem revelador do tipo de coração que as pessoas têm. Ela está dizendo o seguinte: eu posso gastar R$10.000 num celular, e outros não vão gastar porque não podem, mas bem que namoram lá o último aparelho, e não teriam pena. Mas ela está dizendo: eu não tenho, eu não posso. Não, é meu. Se nós pudéssemos olhar para esse planeta do ponto de vista do céu, indo de continente para continente, de país para país, qual o maior perigo que o Ocidente enfrenta? Nós podemos dizer que na África os cristãos estão sendo mortos, é verdade, não é? Estão sendo decapitados, mas qual o maior perigo que os cristãos no Brasil estão enfrentando? Nos Estados Unidos, na América, na Europa, o maior perigo que eles estão enfrentando é exatamente esse. O que está destruindo o Evangelho, o que faz os sermões não terem nenhum valor no coração das pessoas, é porque o dinheiro é o Deus delas, e a ganância é aquilo que impulsiona elas. A tragédia da nossa geração longe está de ser o coronavírus. Há alguma dúvida de que o céu aponta para isso, do que qualquer outra coisa? Enfrentar como cristãos no Ocidente esse ar cheio de afluência desse vírus é muito mais perigoso do que o ar com o coronavírus. Nós podemos tomar aqueles pequenos cuidados que são de para lava a mão, não fique em ambiente com muita gente, se você está num grupo de risco, mas que cuidados as pessoas estão tendo ao ouvir Jesus falar isso? Que cuidado as pessoas estão tendo para algo muito mais mortal? Existe alguma dúvida de que nosso maior perigo é ter posses e coisas?
na qual nós nos agarramos e tentamos tirar a alegria, a felicidade, e aí tu tem um monte de cristãos que dizem que não tem paz, não tem alegria, não tem felicidade, estão cansados, estressados, trabalhando demais, tudo é demais. As pessoas falam sobre o seu tempo para ganhar dinheiro, tempo para gastar dinheiro, mas qualquer coisa relacionada a algo maior do que isso, as pessoas têm dificuldades. Precisamos reconhecer nossa vulnerabilidade a essa gripe, a esse vírus que eles chamaram de afluenza. Devemos nos proteger contra todo tipo de ganância. E o ponto número 2 é que precisamos lembrar que existem vários tipos de ganância. Jesus disse assim, fiquem atentos contra todo tipo de ganância. Jesus poderia ter dito, olha, fique atenta contra isso e isso, mas ele quis usar a palavra que quer dizer exatamente isso, cuidado, estejam alerta contra todos os tipos de ganância. Ele se esforça para botar todos. Você vê, o irmão desse garoto que não dividiu dinheiro com ele é ganancioso, é verdade, mas ele que está aqui desesperado por causa desse dinheiro também é outro tipo, você pode dizer, mas é todo tipo de ganância. Você não pode achar que nenhum deles é bom. Cobiça, ele diz todo tipo de cobiça, ganância. Cobiça é tudo aquilo que, se eu não tiver, eu acho que eu não vou ser feliz, ou acho que se tiver, vou ser feliz. Ou seja, são coisas que eu desejo, que me colocam em disposição a desobedecer a Deus para ter. Então ele quer que a gente entenda que a ganância assume muitas formas. Fiquem atentos contra todo tipo de ganância. Ou seja, igual com coronavírus, você não pode evitar o vírus fazendo só uma coisa, tem vários procedimentos diferentes. E temos que lembrar disso, porque eu acho que nossa tendência é criar uma caricatura da ganância que nunca se combina conosco. Nós podemos fazer uma caricatura do que é a ganância e dizer, eu não sou ganancioso porque isso aí, eu não sou desse jeito. Você pode achar que ganancioso é um velho avarento que junta as suas moedinhas, não gasta o dinheiro, sei lá, o tio Patinhas. Esse velho é avarento. E você pode dizer assim, eu nem tenho dinheiro quase, como é que eu posso ser avarento? Não é? Eu sou o oposto disso, não tenho muito. Mas a ganância, ela assume muitas formas. E aquele rapaz, por exemplo, estava sem o dinheiro que o irmão ficou com o dinheiro dele, mas ele era ganancioso. Não porque ele estava com muito, você vê, ele ficou sem, na verdade, o dinheiro que ele achou que tinha que ter. Mas ele era ganancioso, e o irmão que estava com aquele dinheiro todo também era. Então você pode ser quebrado e ganancioso. Você pode não ter o dinheiro e ser ganancioso, você pode ter e também ser. Então, ele interpelou Jesus e disse, manda meu irmão me dar dinheiro, ele está sendo ganancioso. Jesus está dizendo, você está sendo ganancioso. Eu vou contar a parábola para você, eu não vou contar para o seu irmão, não vou procurar ele. Eu vou falar para você. Nosso problema é que frequentemente nós focamos na ganância que vemos nos outros. A pessoa que escreveu o livro Afluenza, por exemplo, ele diz que ele nunca se importou com carro. Ele sempre dirigia um carro mais barato do que ele podia ter. E ele sempre que via alguém com um carro caro, o sociólogo que escreveu o livro, ele dizia, que desperdício, essa pessoa dirigir um carro desse, desnecessário. E ele disse que sentia que o vírus, a influenza, não agia nele. Mas ele disse que ele tinha 4 iPods, naquela época, 2000, hoje ninguém mais, sei lá se tem. Ele disse que ele tinha 4 e que ele tinha uma obsessão por aparelhos eletrônicos e ele disse, olha, isso também é completamente desnecessário. Mas ele disse que ficou anos criticando quem tinha um carro além do que era desnecessário. E ele disse que um dia ele pensou assim, gente, eu tenho um monte de coisas assim na minha vida, mas eu só ficava vendo o que as pessoas faziam. Eu possuo vários aparelhos desse e eu poderia não ter isso. E eu fico sempre vendo qual que vai sair, qual é o nosso problema. Eles podem não ser iguais, eles podem ser diferentes. É isso que Jesus disse, estejam atentos a todo tipo. E para uma pessoa, a ganância pode assumir a forma de querer mais coisas. E você está sempre pensando na próxima coisa que você vai comprar, na próxima roupa, no próximo imóvel, no próximo automóvel. E para outra pessoa, pode ser não comprar nada e guardar o dinheiro.
Você vê, não ter as coisas. Para outra pessoa, a ganância é expressa não em um estilo luxuoso de vida, mas em um desejo de ter uma enorme quantidade de economia para garantir o futuro. Você vê que o cara da parábola era: agora eu tenho garantia para muitos anos. Muitos anos. É a ideia de que o futuro era garantido por aquilo que ele tinha. E alguém podia olhar para ele e dizer: esse cara é ganancioso, mas ele ia dizer que não, que ele só estava sendo cuidadoso. Mas se ele pudesse examinar seu coração e sua alma, ele veria que ele depositou sua fé naquilo, seu descanso, sua paz. Para outra pessoa, a ganância pode ser expressa na falta de alegria em qualquer gasto do dinheiro que não é comigo mesmo. Eu acho que isso é muito comum. Ou seja, qualquer ideia de que o meu dinheiro vai ser gasto para algo que eu não vou ter, não me causa alegria. É isso que o apóstolo Paulo fala sobre a igreja, que contribuiu pela sua muita alegria, contribuiu. É muito raro, não é só algo espiritual, porque é óbvio que aquele recurso não vai trazer nada para mim. E é por isso que a teologia da prosperidade faz as pessoas darem dinheiro, e quando as pessoas descobrem que aquilo é errado, elas têm dificuldade, porque agora elas não vão ganhar nada com aquilo. E a ganância assume muitas formas. Por isso Jesus disse: cuidado pelas muitas maneiras pelas quais a ganância vai te enganar. Devemos colocar a nossa casa, a nossa vida financeira. O que Jesus está dizendo não é que a gente deve ter uma vida financeira bagunçada, é o contrário. Se nós temos uma vida financeira organizada, pensar cuidadosamente, gerenciar adequadamente os nossos recursos, você não ficará mais susceptível à ganância, mas menos, porque não é o dinheiro que vai te controlar. Se você está gerenciando o seu dinheiro não vai gerenciar você. Ou seja, você vai saber quais são as prioridades, quais são as coisas importantes. Por que Deus me deu essas coisas? Por que a minha vida existe? Então, se você gerencia, você não é gerenciado, não é? Então, para garantir que não vivamos por dinheiro e somos movidos por ganância, nós devemos garantir que nossa vida esteja em ordem prioritária, não é? E, para encerrar, não é? No mundo de hoje nós enfrentamos uma constante ataque de anúncios. Eu estava vendo que de 80 a 2004 o valor gasto com a publicidade infantil para despertar um desejo nas crianças de ter coisas pulou de 100 milhões para 15 bilhões por ano. E que agora eles gastam 23 bilhões só para o público infanto-juvenil. Então nós vemos uma cultura que é sustentada pela ganância. Não é? E essa cultura tem um grande interesse em garantir que você e sua família continuem governados assim. À luz disso, nós não podemos ser passivos. Jesus está dizendo: tenham cuidado contra toda espécie de ganância. Você vê, não podemos ficar parados assistindo, porque Jesus está dizendo: o vírus que mais destrói as almas é esse. Não agora, mas para sempre. Agora, para onde estamos indo sem sentido, conduzido por essa atmosfera? Você não vê nenhuma mobilização no coração das pessoas contra isso, e vê quase um pânico, mesmo em cristãos, com a possibilidade de pegar uma gripe que possa matá-los. Isso revela não a falta de cuidado que nós devíamos ter com os problemas que atingem o nosso corpo, mas como nossos corpos e nossa vida se tornou tão igual à da cultura à nossa volta, que o desespera. É por isso que inventaram o evangelho dos desesperados, um evangelho dos sem paz, um evangelho dos sem alegria. Não há mais quase diferença nenhuma entre alguém que se diz cristão e alguém que vive uma vida completamente um tolo, que a Bíblia diz tolo, porque você não me leva em consideração. Eu não sou nada na sua vida. E você opera com a mentalidade de que precisa
cada vez ter mais e se divertir mais. E qualquer coisa que vai abalar isso, por exemplo, o coronavírus, aí é um desespero. Eu estou até pronto a deixar de me divertir um pouco, de ter aonde ir um pouco, só para garantir que eu vou ter mais vida para continuar o processo. Mas isso que Jesus está dizendo não causa nenhum temor, de fato, nas pessoas. Aquilo que esses homens chamaram de afluenza não causa esse vírus, essa gripe contagiosa e que é disseminada de propósito, não causa nenhum temor nas pessoas, como a ideia de que seus corpos podem sofrer alguma coisa. Deus não está tentando estragar a nossa festa. Você acha que Deus está olhando para baixo dizendo, olha, eles têm muitas coisas e eu quero tirar isso deles. Deus quer a nossa alegria eterna. Deus quer homens e mulheres, e os que Ele salvar é assim, que possam viver neste mundo uma vida, pelo contrário, de tanta alegria e paz e gozo, que podem enfrentar momentos de crise como esse, de uma maneira totalmente diferente do mundo à nossa volta. Não é? E conclusão, você é capaz disso? Não. Então por que eu estou falando essas coisas nessa noite? Por causa do Evangelho. C.S. Lewis captou isso que Jesus ensinou, e a nossa incapacidade e o poder do Evangelho de uma maneira perfeita, nas Crônicas de Nárnia, na viagem do Peregrino da Alvorada, ele consta a história de uma pessoa assim, de uma pessoa que era igual aquele rapaz que foi falar com Jesus. C.S. Lewis estava com isso em mente quando ele cria o personagem Eustáquio Clarence Scrooge, que aqui no Brasil botaram Eustáquio Clarencio Mísero, né? Ele é um garoto arruinado pela ganância nas Crônicas de Nárnia, e até que ele chega, né, no meio das aventuras, ele chega numa caverna de um dragão. A gente sabe que dragão sempre é ligado ao Senhor dos Anéis, a tesouro, e ele chega na caverna do dragão e Eustáquio fica maravilhado, porque ele vê aquela riqueza toda, aquele ouro todo, e ele deita ali, ele bota nos bolsos, ele pensa, minha vida mudou, agora minha vida vai ser maravilhosa, agora a vida vai ser, olha quanto tesouro, e ele dorme. Ele fica tão feliz, Eustáquio, nas Crônicas de Nárnia, né? Tão feliz que ele conseguiu aquele dinheiro todo, que ele achou aquela caverna com aquela fortuna lá do dragão, que ele fica ali sonhando, pensando no que vai fazer, igual aquele homem que diz, vou comer, beber, engordar. Eustáquio fica ali deitado e ele dorme. Quando ele acorda, ele é um dragão. Ele virou um dragão. Ou seja, ele tinha um coração de dragão, ele era um dragão, virou um dragão. Ele fica desesperado. Quando ele acorda, igual aquele homem acordou, depois que ele viu a loucura. Então, Eustáquio acorda assim desesperado, porque ele vê que ele é um dragão, e ele o que ele vai fazer? E Aslan, que é a figura assim, de Cristo na história, diz que ele tem que deixar de ser dragão, que a única salvação é deixar de ser dragão. Não tem como você ser salvo, ele tinha que tirar, e ele aprendeu que tinha que deixar de ser um dragão, e ele começa então a arrancar as peles de dragão dele, assim, uma coisa dolorosa, e ele começa a remover as peles de dragão, rasgar a camada, mas só que Eustáquio descobre, horrorizado, que sempre que ele tira a pele de dragão, por baixo tem outra pele de dragão. Ele é um dragão de verdade. Aí tem a natureza do dragão, não é? Então ele arranca as peles todas, mas embaixo tem outra pele de dragão, e ele arranca a pele e tem outra pele de dragão, e ele não pode mudar a si mesmo. É o que C.S. Lewis está falando, e é o que Jesus está falando. Você nunca vai poder deixar de confiar no dinheiro por você mesmo. Esse é o poder do Evangelho. E finalmente Aslan diz, você não pode fazer isso, você nunca vai deixar de ser um dragão. Na história ele vai ser desdragonado, não é? Mas Aslan disse, só eu posso fazer isso, só eu posso tirar você dessa condição. E aí
ele experimenta meio doloroso as garras de Aslan, tirando a pele de dragão, e ele volta finalmente a ser quem ele devia ser. Nós somos muito parecidos com Eustáquio, não é? Todos nós nascemos com um coração que é um solo cheio de espinhos. A palavra de Deus nunca vai florescer e nós nos parecemos com Cristo. Cristo era o Rei da Glória, mas em vez de se apegar a isso, a Bíblia diz, aos seus direitos, ele abriu mão daquilo tudo para se tornar um homem. Você vê, nós só podemos escapar da ganância de todos os seus outros pecados sendo resgatado por Cristo. Ou seja, se como Aslan desdragonou Eustáquio, Deus nos desdragonar. E nós vamos ser transformados dia a dia mais e mais em como Ele é. Ele levou a punição de todos os nossos pecados da ganância, de nós confiarmos no dinheiro como se fosse Deus. Ele morreu, ressuscitou, para que todos aqueles que o Pai deu a Ele fossem libertos de qualquer coisa que operava como Deus nas nossas vidas. Todos nós precisamos que Ele corte camada por camada da ganância em nossa vida, como Aslan com as suas garras, então, com esse poder infinito, porque nós jamais poderíamos, não é nenhum problema, da mesma maneira que não há recursos em nós contra tantas coisas que podem nos matar, e como resultado nós podemos ser ricos em relação a Deus, para que um dia Deus nunca diga tolo. Assim é todo homem que é rico, que confiou nos seus bens, mas nunca foi rico diante de Deus. Sabe, toda aquela sorte de bênçãos espirituais, aquelas riquezas infinitas, nunca foram reais. É por isso que nós podíamos ver pessoas sem essas coisas e achar que estava tudo bem, mas se víssemos aquelas pessoas sem bens materiais, acharemos que estava tudo horrível. Ele disse: seu tolo, você viveu para que não importava. Se o coronavírus, se outro vírus, se outra doença vai nos matar, não vai poder nos fazer grande mal. Em vez disso, se nós morrermos assim, parecidos com a nossa sociedade que está tão assustada, então nós somos pessoas miseráveis, porque nós somos tolos e não teremos vivido para aquilo que importava. E ninguém que está vivendo nas garras da ganância está vivendo para o que importa. Em vez disso, nós podemos ouvir Deus dizer para nós: bem-vindo à minha presença. Não é? Você pode desfrutar das riquezas eternas que eu preparei para você, porque lá, aqui, agora, nós sempre achamos que nossa vida era sobre Deus, nosso tempo era sobre Deus, nosso dinheiro era sobre Deus. Não é que nós estamos falando que nós ajudamos a patrocinar a obra de Deus no mundo. Não, não. Nós achamos que tudo em nossa vida era de Deus, que tudo que nós vivíamos, o nosso tempo, nós existimos para a glória de Deus. E 100% do nosso tempo é de Deus, 100% da nossa vida é de Deus, 100% dos nossos recursos são de Deus, tudo nosso é de Deus. Ou seja, nós levamos sempre Deus em consideração, nós nunca somos tolos. Infelizmente, isso que Jesus disse que é a coisa mais grave e séria, não causa nenhum susto nas pessoas. O vírus afluenza, como ímpios definiram a vida da nossa cultura. Mas, no entanto, quantos cuidados. Nós devíamos ter cuidados com o que vai ou pode atingir nosso corpo, mas nós sabemos que fatalmente, apesar de todos os nossos cuidados, nós vamos morrer. Mas o que Jesus está dizendo é o seguinte: se o teu coração é assim, ele diz para aquele jovem: você está perdido para sempre, você é um tolo. Você se preocupou com o que não era realmente tão desesperador, enquanto não se preocupou com as coisas realmente que definiam se você de fato é um filho de Deus ou não é. Eu acho que todo medo das pessoas dos nossos dias devia mostrar a nós como os seres humanos realmente são tolos. Eles vivem a vida como se Deus não existisse, mas logo, pelo coronavírus ou não, eles vão descobrir que viveram a vida para o que não importava.
Eu acho que a maior parte da cristandade dos nossos dias não estão num lugar diferente. Não há nenhum cuidado que essas pessoas estão agora achando que precisam ter, nervosos, com medo, sobre nada que Deus diz. Porque esse vírus, o afluenza, nos deixa totalmente dormentes para tudo que importa e nos faz ficar assim, medrosos, ansiosos, infelizes por todas as coisas que finalmente não importam. Vamos ficar de pé, vamos orar. Pai, obrigado. Come to me, you weary one, and I will give you rest. I will give you rest. Come